Você sabe como os super-heróis colocam seus trajes ou máscaras e parecem pessoas completamente diferentes? Bem, o mesmo se aplica a certos lutadores profissionais. É quase impossível reconhecê-los quando tiram as máscaras e as pinturas faciais. Lutadores como quem? Fique conosco e descubra como são os lutadores da WWE e sem máscaras e pinturas na vida real. Logo de cara, temos o Papa Shango. A maioria das pessoas o conhece como The Godfather, mas em 1992, Charles Wright estava quase irreconhecível sob toda a maquiagem assustadora como Papa Shango, o mestre voodoo residente da WWE. Enfeitado com uma pintura facial de esqueleto e um colar de ossos, Papa Shango se arrastava pelo corredor com uma caveira fumegante, já assustando seus oponentes antes mesmo de a luta começar. Papa Shango foi um dos personagens mais icônicos de Charles Wright e, sem dúvida, o mais assustador, já que toda a sua característica girava em torno do voodoo. Tudo no personagem de Shango foi projetado para assustar as pessoas, e sua pintura facial era uma grande parte disso. O design esquelético, com pequenos detalhes sinistros, deu a ele uma aparência que era uma coisa para pesadelos, especialmente para os fãs do início dos anos 90. E quando o sino tocava, sua estrutura de 150 quilos era uma bola de demolição, destruindo qualquer um que estivesse em seu caminho. Embora sua passagem pela WWE tenha sido curta, Shango causou um grande impacto, especialmente quando invadiu o evento principal da WrestleMania 8, entre Hulk Hogan e Sid Justice, levando a uma desqualificação. O personagem foi inspirado no Barão Samedi, uma figura voodoo dos filmes de James Bond, Live and Let Die. Shango até usava seus poderes assustadores para mexer com os adversários, fazendo-os sentir dor, ou, no caso de Ultimate Warrior, vomitar. Em um determinado momento, havia planos de reviver Papa Shango em 1997, com um novo design de pintura facial feito por Jerry Lawler. No entanto, Vince McMahon decidiu não fazer isso, e Wright se juntou à Nation of Domination. Embora nunca tenhamos visto o verdadeiro rosto por trás da pintura selvagem de Shango, o homem por baixo era, na verdade, Charles Wright, que mais tarde se tornou o chefão na WWE. É incrível pensar que o assustador Papa Shango foi interpretado pelo mesmo cara que seria conhecido por andar por aí com seu Ho Train. Ao contrário de Papa Shango, a pintura facial de The Ultimate Warrior era pequena, mas fazia maravilhas para que ele parecesse um superstar maior do que a vida. Sem ela, ele parecia um pouco mais humano, especialmente quando a pintura ficava escorrendo durante as lutas, transformando-o de um herói imbatível em um cara comum. Warrior, que fez sua estreia na WWF em 1987, era como um personagem de história em quadrinhos que ganhou vida, perfeito para a época. Sua pintura facial era sempre ousada e colorida, e tornou-se uma parte tão importante de sua imagem que ainda hoje é possível encontrá-la em camisetas e máscaras. Quando foi introduzido no Hall of Fame da WWE em 2014, ele fez seu discurso sem a pintura icônica, mas sua presença lendária ainda era sentida. Infelizmente, ele faleceu apenas 3 dias depois, deixando os fãs com lembranças duradouras de sua pintura facial selvagem e de sua carreira inesquecível. Passando para outro personagem assustador da WWE, Vampiro foi um dos personagens assustadores mais memoráveis da luta livre, conhecido por sua personalidade de vampiro piromaníaco quando entrou para a WCW em 1998. Ele trouxe o valor do choque para o ringue, lutando contra ícones como Ed Guerreiro e formando equipes com o The Insane Clown Posse, o Great Muta e até mesmo o Kiss Demon como parte do The Dark Carnival. Antes de tudo isso, Vampiro fazia parte da luta livre no México, onde sua pintura facial característica fazia parte da vibração, especialmente para aqueles sem máscaras. Mas essa pintura facial causou algum drama nos bastidores, especialmente com Sting na WCW, levando a uma briga entre os dois guerreiros pintados durante a era New Blood, em 2000. Infelizmente, Vampiro nunca chegou à WWE para aterrorizar um público totalmente novo. A WWE
Não tinha espaço para seu personagem durante a história da invasão. Mesmo assim, Vampiro não ficou amargurado com isso e continuou a fazer sucesso na luta underground. Sem a pintura no rosto, Vampiro não parece tão assustador. Ele parece mais um durão do que um ser humano realmente aterrorizante. Em seguida, temos o Maga, que foi uma das forças mais intimidadoras que já pisaram em um ringue da WWE. Ele fez sua estreia em 2002 no Monday Night Raw, como parte da poderosa equipe de tag 3 Minute Warning com seu primo Matt Anoa'i. Depois de alguns problemas envolvendo uma briga de bar, o Maga deixou a WWE em 2003, mas voltou com força em 2006, mas como competidor individual. Durante sua segunda temporada, ele se tornou 2 vezes campeão intercontinental, conquistando a reputação de uma verdadeira máquina de destruição. Conhecido como um Samoan Wildman, o Maga era um destruidor, eliminando qualquer um que estivesse em seu caminho. Suas lutas eram intensas e ele tinha talento para ser muito mais do que apenas um campeão de meio de tabela. Infelizmente, sua passagem pela WWE terminou em maus lençóis. Embora o Maga mantivesse seu rosto coberto com tinta de guerra no ringue, na vida real, ele era conhecido como um cara legal e divertido. Infelizmente, ele faleceu apenas 1 ano depois de deixar a WWE. Mas seu legado para os samoanos na empresa continua vivo. Agora, vamos mudar para Sting, uma lenda da luta livre que passou a maior parte de sua carreira com pintura facial ou máscara. Embora ele tenha aparecido sem máscara aqui e ali, como durante sua carreira de heel na TNA, a pintura facial em preto e branco se tornou seu visual característico. A pintura icônica o ajuda a manter uma vibração misteriosa e sem idade, embora ele esteja na luta livre há algum tempo. A pintura facial de Sting o acompanhou por toda parte, desde a WCW até a TNA, WWE e agora a AEW. No início, ele tinha um visual mais colorido, mas depois mudou para o estilo mais escuro em preto e branco, inspirado no personagem de Brandon Lee em The Crow. Ele até canalizou o Coringa de Heath Ledger, e os fãs o apelidaram de Joker Sting ou Insane Icon. Ele também fez experiências com o vermelho e preto durante seu tempo com a NWO Wolfpack. Após uma lesão no pescoço em 2015, ele anunciou sua aposentadoria, mas a luta livre não conseguiu mantê-lo afastado. Sting retornou em 2020, assinando com a AEW e trazendo aquele visual icônico de volta ao ringue. Embora Sting seja mais reconhecível do que outros sem pintura facial, ele raramente aparece dessa forma, exceto em momentos como sua indução ao Hall of Fame da WWE em 2016. Pode ser difícil para algumas pessoas reconhecer o personagem Sin Cara. O nome desse cara significa, literalmente, sem rosto, e ele é um lutador de segunda geração que vem causando sensação desde sua estreia em 2011. Mas a questão é a seguinte: o personagem foi interpretado por 2 lutadores diferentes. O primeiro foi Luiz Uribe, que você talvez conheça melhor como Místico no circuito independente. Ele fez sua grande estreia no Raw em 4 de abril de 2011, entrando em cena para salvar Daniel Bryan de uma surra de Sheamus. Mas as coisas ficaram um pouco confusas quando Uribe foi suspenso por 30 dias por uma violação da política de bem-estar em julho de 2011. Então, a WWE decidiu trazer Jorge Arriaga para assumir o personagem Sin Cara. Isso deu início a uma divertida disputa entre os dois, conhecidos como Sin Cara Azul e Sin Cara Negro, com o personagem de Uribe levando a melhor. No entanto, depois que Uribe foi liberado, Arriaga teve que colocar a máscara de Sin Cara mais uma vez. Ele continuou a usar esse visual até pedir demissão da WWE em dezembro de 2019. Assim como Sin Cara, Doink the Clown foi interpretado por mais de uma pessoa. Esse cara foi um dos personagens mais deliciosamente assustadores da WWE. Muitas pessoas têm medo de palhaços. E a WWE realmente aproveitou esse medo quando criou o Doink. Ele não era um animal de balão comum, alegre e que fazia palhaços. Doink tinha como objetivo deixar as pessoas assustadas. Só a pintura do rosto dele já era suficiente para fazer você se contorcer. Tudo nele, desde seus movimentos até a vibração sinistra que ele emitia,
fez dele um dos personagens mais inesquecíveis da WWE. Os fãs não conseguiam desviar o olhar, mesmo que sentissem um calafrio na espinha toda vez que ele aparecia. Doink era a mistura perfeita de entretenimento e puro combustível para pesadelos. Doink the Clown foi um personagem único, retratado por vários lutadores ao longo dos anos, mas os dois primeiros a assumir o papel na WWE foram Matt Borne e Ray Lee Cameli. Doink apareceu pela primeira vez em 1992, aparecendo na plateia e no ringue, e Borne fez sua estreia no ringue em janeiro de 1993. Depois de algum drama com um Doink Impostor, Borne acabou abandonando o personagem após ser demitido, e Lee Cameli assumiu o controle, mantendo o gimmick vivo até 1995. Embora muitos tenham usado maquiagem de palhaço desde o início de Doink, Matt Borne é o que os fãs lembram com mais carinho, interpretando o papel de 1993 a 2013. É interessante notar que a ideia do Doink não veio de Borne, mas do lutador Hawk, dos Road Warriors. Como Doink, Borne adorava pregar peças em outros lutadores, como Big Boss Man, Randy Savage e Jerry The King Lawler, sem mencionar as pessoas na plateia. Sem aquela pintura facial branca característica e a peruca verde, você provavelmente nem reconheceria Borne andando pela rua. Infelizmente, ele faleceu em 2013, aos 55 anos de idade. Sua última aparição como Doink foi durante o 15º aniversário do WWE Raw em 2007, deixando os fãs com um último vislumbre memorável do palhaço travesso. Reconhecer El Torito pode ser mais fácil do que identificar Doink ou Sin Cara, já que esse personagem foi interpretado por apenas um homem. Mas esse cara é realmente The Little Bull That Could. El Torito assinou um contrato de desenvolvimento com a WWE em abril de 2013 e fez sua estreia como o mascote animado da equipe de tag Los Matadores. Ao longo da história das touradas, houve touros lendários que deixaram sua marca, criaturas ferozes que levaram seus oponentes à beira da derrota e conquistaram os corações dos fãs na praça. Bem, um desses touros lendários é El Torito. Como companheiro leal de Diego e Fernando, El Torito foi muito mais do que um mascote fofo. Ele desempenhou um papel crucial em muitas de suas vitórias. Esse pequeno touro rapidamente mostrou a todos que era uma superestrela por si só. Embora ele sempre usasse sua máscara, os fãs nunca puderam ver o homem por trás do personagem, mas uma foto dele certamente deu um vislumbre da diversão. El Torito entreteve o público de 2013 a 2016, servindo como o personagem cômico da WWE. Depois de ser liberado de seu contrato em maio de 2016, ele levou seus talentos para o circuito independente, onde agora se apresenta como Mascarita Dourada. A próxima da lista é Kamala. Kamala é lembrado por sua pintura facial característica e seu caráter intimidador. Iniciando sua carreira de lutador em 1978, Kamala fez sucesso em várias promoções antes de Andre the Giant convencê-lo a entrar para a WWE em 1984. Ele já usava pintura facial antes mesmo de isso se tornar uma tendência na luta livre, e seu visual assustador combinava perfeitamente com sua estrutura grande e imponente. Ao longo dos anos 80, Kamala se tornou um popular lutador de meio de tabela, enfrentando as principais estrelas da WWE. O gigante de Uganda causou grande impacto quando estreou na WWE, chegando a desafiar Hulk Hogan pelo campeonato da WWE. Ele teve várias passagens pela WWE durante os anos 80, 90 e até fez algumas aparições nos anos 2000. Sua pintura facial lhe dava um ar misterioso, fazendo-o se destacar ainda mais. No entanto, à medida que envelhecia, a vida se tornou difícil para Kamala. Problemas de saúde fizeram com que suas duas pernas fossem amputadas devido a um diabetes grave, e ele teve que depender de auxílios-doença enquanto fabricava e vendia cadeiras de madeira feitas à mão. Sem a pintura, Kamala era um homem humilde e trabalhador que mostrava um lado completamente diferente. Infelizmente, Kamala faleceu em 2020
após uma parada cardíaca. Apesar de seu status de lenda, ele ainda não está no Hall of Fame da WWE, possivelmente devido ao seu envolvimento em uma ação coletiva contra a WWE em 2016. Vamos ao próximo, Demolition. O Demolition foi uma icônica equipe de tag originalmente formada por Smash e Axe, com Crush se juntando à equipe em 1993. Eles dominaram o cenário de tag team da WWE no final dos anos 80 e início dos anos 90. Estreando em 1987, o Demolition competiu na WWE até 1993, tornando-se 3 vezes campeão de tag team e detendo o recorde de maior reinado pelo título, com 478 dias, até que o The New Day o quebrou em 2016. Sua lendária pintura facial foi uma grande parte de seu apelo, fazendo com que se destacassem em uma divisão de tag team lotada. Durante seu auge, o Demolition foi uma das principais equipes de tag team da WWE, e a pintura facial chamativa teve um papel importante em sua. Embora tenham continuado a lutar no circuito independente com a pintura facial, eles raramente mostram seus rostos verdadeiros. Sem a pintura facial, eles parecem caras comuns, mas, sejamos realistas, sem aquela pintura característica, eles talvez não tivessem alcançado o status lendário que têm hoje, conquistando seu lugar como uma das maiores equipes de combate de todos os tempos. Falando em equipes de combate, os Road Warriors, ou The Legion of Doom, são uma das equipes de combate mais lendárias da história da luta livre profissional. Eles estrearam em 1983 e fizeram sucesso em várias promoções, inclusive na WCW, antes de assinarem com a WWE em 1990. Quando entraram para a WWE, Vince McMahon mudou o nome deles para The Legion of Doom porque outros lutadores, como The Ultimate Warrior, já estavam usando o termo guerreiro. No entanto, eles ainda eram chamados individualmente de Road Warrior Hawk e Animal. Durante sua incrível carreira, eles se tornaram 2 vezes campeões da WWE Tag Team e tiveram 3 passagens pela promoção até que Hawk infelizmente faleceu em 2003. Essa dupla poderosa foi uma das primeiras a trazer um toque cinematográfico para o mundo da luta livre, com sua armadura de espinhos e pintura facial, inspirada no filme de 1981 Mad Max 2, The Road Warrior. O design de Hawk, que ele chamou de The Joker, o Coringa, apresentava elementos semelhantes a asas, enquanto Animal tinha uma aranha na testa. Os Road Warriors serão lembrados para sempre como ícones, dominando a AWA, a NWA, WCW e a WWF. Eles eram famosos por sua pintura facial característica, sem a qual os fãs raramente os viam. Na verdade, muitos não tinham vislumbrado suas verdadeiras faces até a sua entrada em 2011 no Hall of Fame da WWE, onde apenas Animal estava presente devido ao falecimento de Hawk. Com o passar dos anos, a pintura facial dos Road Warriors evoluiu, mas os visuais icônicos que definiram seus anos de auge sempre estarão gravados na memória dos fãs de luta livre em todos os lugares. Los Conquistadores é outra equipe de tag conhecida por suas máscaras icônicas. Los Conquistadores eram uma equipe de trabalho que chegou à televisão da WWE em 1987. Originalmente, a dupla era representada por José Estrada Sr. e José Luiz Rivera, que haviam lutado anteriormente como The Shadows, com Randy Colley também assumindo o papel ao lado de Rivera. As máscaras usadas por Los Conquistadores eram uma parte importante de sua característica e foram projetadas para refletir o estilo tradicional da luta livre, que enfatiza máscaras coloridas e elaboradas. Em geral, as máscaras apresentavam cores vivas e padrões complexos. Para Los Conquistadores, as máscaras acrescentaram um elemento de intriga, alinhando-se com o tema conquistador. Ao longo dos anos, os personagens foram interpretados por vários superastros da WWE, incluindo Edge e Christian, The Hardy Boys, e até mesmo Christopher Daniels e Aaron Aguilera em 2000. Em 2003, Robbie Conway e Nick Dinsmore assumiram os papéis, seguidos por Conway em parceria com Johnny Jeter. Os últimos lutadores a vestir as máscaras de conquistador foram Kurt Angle e um lutador local chamado Billy Bane em 2018. Embora muitos tenham interpretado esses personagens, as estrelas originais são José Estrada Sr. e José Luiz Rivera, que deram vida a Los Conquistadores. Rhea Ripley,
The Dark Queen da WWE, é conhecida por sua impressionante maquiagem escura e gótica, que ela usa tanto para defender seu título quanto para acompanhar Dominic Mysterio até o ringue. Como The Nightmare, Rhea dominou a divisão feminina por um ano inteiro, arrasando o vestiário do Raw durante seu reinado como campeã mundial feminina. Infelizmente, sua impressionante carreira foi interrompida no episódio de abril de 2024 do Raw, quando ela teve que renunciar ao título após sofrer lesões em uma batalha contra Liv Morgan. Mas aqui está o ponto alto. Tire o delineador pesado e o batom escuro, e você verá que Ripley é naturalmente deslumbrante. Ela até participou da primeira sessão de fotos do WWE com o elenco feminino sem maquiagem, quando ainda era a campeã feminina do WWE. NXT, posando ao lado de outras superestrelas como Charlotte Flair, Carmella e Bianca Belair. Conhecida carinhosamente como Mami, Ripley frequentemente publica fotos sem maquiagem em suas contas no X e no Instagram, exibindo sua beleza natural. Com seu estilo único e confiança, Rhea Ripley continua a fazer uma declaração poderosa dentro e fora do ringue. De qualquer forma, é impossível fazer uma lista dos lutadores com as melhores máscaras sem incluir Rey Mysterio. Com apenas 1,68 m de altura e pesando cerca de 80 kg, seria de se esperar que ele fosse um pouco mais leve, mas o tamanho de Rey nunca o impediu de fazer grandes movimentos na WWE. Ele conquistou o WWE Championship, 2 títulos mundiais de peso pesado, 2 títulos intercontinentais, 3 títulos dos Estados Unidos, 5 títulos de equipe e 3 títulos do WWE Cruiserweight. E ele até conseguiu o impossível ao vencer o Royal Rumble como o segundo colocado, superando 29 outros superstars. Mysterio fez sua estreia em 1989 e impressionou o público em promoções como AAA, ECW e WCW, antes de finalmente assinar com a WWE em 2002. Ao longo dos anos, ele acumulou uma coleção impressionante de campeonatos, e não podemos esquecer seu icônico jogo de máscaras. Recentemente, esse membro do Hall of Fame enfrentou Xavier Woods, do New Day, em um episódio. A partida deixou o público na ponta dos seus assentos, mas o verdadeiro showtopper veio no final, quando Woods tirou a máscara de Mysterio, revelando seu rosto. Embora Rey tenha se desmascarado nas mídias sociais e até mesmo ficado sem sua máscara característica na WCW, não o vemos muito sem ela na WWE. Quando se trata de personagens selvagens, The Boogeyman é definitivamente um dos personagens mais selvagens da WWE. Interpretado por Martin Wright, esse cara parecia ter saído diretamente de uma cena de Halloween com maquiagem esquisita e vermes na boca. Ele apareceu pela primeira vez no SmackDown em 2005, bem na época do Halloween, é claro, e seu slogan era sempre Coming to Getcha. Seu visual assustador surgiu da noite para o dia, e cada parte da maquiagem, desde a árvore da vida em sua testa até a pintura vermelha no rosto, tinha um significado. Até mesmo seu visual intenso levava pelo menos 3 horas para ficar pronto. Avançando para o SmackDown em setembro de 2023, os fãs tiveram um grande choque. Wright apareceu no ringue, mas dessa vez sem maquiagem. Ele estava todo sorridente conversando com os fãs e não se parecia em nada com seu alter ego assustador. Você nunca imaginaria que ele era o mesmo cara que costumava assustar o universo da WWE. Apesar de estar fora dos ringues há algum tempo, ele ainda tem um contrato de Legends com a WWE. Portanto, não se surpreenda se ele voltar a aparecer em breve. The Boogeyman pode ter sido selvagem, mas Goldust deve ser um dos personagens mais malucos e excêntricos que a WWE já viu. E isso se deve principalmente à sua pintura facial artística e brilhante, que o manteve relevante por muitos anos. Apesar de não ter sido um dos principais nomes do evento, conquistando apenas campeonatos intermediários, Goldust apresentou alguns segmentos inesquecíveis graças às suas travessuras bizarras. Sua personalidade estranha e exagerada deixou os fãs perplexos e entretidos durante anos. Apesar dos mais de 25 anos de carreira, muitos fãs não faziam ideia de como ele era sem a maquiagem. Mas por trás de toda aquela maquiagem está Dustin Rhodes.
É claro que, se você é um fã de longa data, talvez reconheça Dustin Rhodes. Antes de Goldust, ele era The Natural, a WCW. E os fãs não conseguiam acreditar que o filho de Dusty Rhodes havia se transformado em um personagem excêntrico e andrógeno que deixava todos loucos com suas travessuras. Rhodes revelou certa vez que, quando Vince McMahon apresentou a ideia, ele achou que era uma piada. Vince sugeriu perucas e maquiagem, mas Rhodes teve uma ideia melhor: pintura facial, inspirada em Sting da WCW. Em 2023, Rhodes finalmente deixou que outra pessoa se encarregasse de sua lendária pintura facial, algo que ele sempre fez sozinho. Ele admitiu que era difícil confiar em outros, mas encontrou um cosmetologista da AEW que acertou em cheio e ganhou a honra. O próximo é Abe Knuckleball. Schwartz foi um daqueles gimmick hilariantes e absurdos que surgiram durante a greve da Major League Baseball em 1994, tornando-se um dos maiores personagens da WWE que morreram na chegada. Schwartz fez sua estreia em um episódio do WWE Raw, onde pegou o microfone e afirmou que tinha tudo planejado para a greve do beisebol. Vestido com equipamento completo de beisebol e com o rosto completamente pintado, ele defendeu os proprietários da MLB enquanto interagia com os fãs. É um pouco difícil imaginar Schwartz sem aquela maquiagem exagerada que o transformou em uma bola de beisebol ambulante, mas o que é ainda mais surpreendente é que o Knuckleball Steve Lombardi, quando você vê as fotos do duro lutador da cidade de Nova York, é difícil acreditar que ele tenha usado um artifício de pintura facial tão bobo. Felizmente, o personagem Knuckleball não permaneceu por muito tempo na WWF, mas o legado de Lombardi como o Brooklyn Brawler certamente perdurou ao longo da história da empresa. O que você acha desses lutadores sem suas máscaras e pinturas? Deixe-nos saber sua opinião na seção de comentários e antes de ir embora, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no Ring Rivals para não perder os próximos.